fosse porque americana, se você fosse americana, ou se você fosse, sei lá, italiana, não você comunista, mas se você fosse uma cidadã, e etc. E visse um cara falando assim, ó, por exemplo, o seu país aí, ó, Itália, vocês têm que ter mais filho e tal, vocês precisam, ó, vou falar com a presidente aqui sobre o que vocês precisam fazer, porque o que pode acontecer com o país de vocês e tudo mais. Se você fosse uma italiana, de repente você não acharia tão ruim a ideia dele. Mas uma cidadã comum. É que assim, ele falou isso. Eu acho que acharia ruim pelo fato do que esse cara tá. Igual lá na Tailândia, entendeu? Cara, fica lá no seu canto, o que você tá vindo interferir no meu país? Ele foi convidado, né, pro comício dela, ele foi convidado por ela, e ele tava. De fundo, ele tava defendendo uma política eugenista, né? Tipo assim, não vamos deixar que os outros povos, sei lá, encham a Europa. Tipo, o que o Trump faz, mais ou menos, né? Agora com o ICE, com a perseguição aos imigrantes, é o que o Trump faz. Porque o que eu acho do Elon Musk? Acho que, além dele ser um bilionário, e aí pra mim já tem vários motivos pra gente odiar ele. Além dele construir, sei lá, colocar as empresas dele a serviço do maior estado imperialista. Ele é um cara que é um fascistinha. Tipo, ele flerta com o fascismo abertamente. E ele tem um interesse, ele tava lá no ministério do Trump, mas porque ele concorda com a política do Trump. Tipo assim, é um cara que realmente... Eu acho que em certo ponto ele concorda com a política do Trump, sim, mas eu acho que ele quer um negócio mais além disso, entendeu? Eu acho que ele tá mais ligado lá com o Peter Thiel da vida e tal, entendeu? Eu acho que ele quer ter um controle muito maior do que o próprio Trump tem. Ele quer ter um poder muito maior. E que se brincar, ele deve ter. Ele deve ter, porque saem republicanos, entram democratas, e ele tá lá. Ele tá lá do mesmo jeito, exatamente, não muda. Por isso que aquele negócio que a gente fala, né, cara? O presidente dos Estados Unidos não sabe de tudo. Uhum. Ele não tem acesso a tudo. E um cara igual o Elon Musk é um cara que ele quer ter acesso a tudo. Ele quer ter braços enfiados em tudo que é coisa. Desde a parte política, na parte militar principalmente, ele na parte da sociedade, entendeu? Ele quer estar embrenhado ali em tudo. Pra mim, eu acho que nesse momento, a briga dele é com outra coisa, não é mais com dinheiro. O negócio dele é poder mesmo, e eu acho que hoje ele tem mais poder nos Estados Unidos que qualquer um. Só que ele aparece mais, porque um cara que tem muito poder nos Estados Unidos também, que é o Peter Thiel, que tem muito poder, é um cara que ele não aparece. Que se ele passar aqui na rua, ninguém sabe quem é ele, entendeu? Ele ficou ali nos bastidores, o Elon Musk não. Por quê? Porque ele precisa, em certo ponto, pelas empresas dele, de um marketing que ele faz. Então, pra mim, até o pessoal fala, né? Porque boa parte do que ele faz, você tem que passar um filtro nele, porque ele fala daquilo ali de marketing da boca pra fora mesmo, pra ele mexer com as empresas dele, entendeu? E aí pode ser pro lado positivo ou negativo. Tem vezes que a empresa dele sobe, tem vezes que a empresa dele cai, mas de novo, repetindo, eu acho que o dinheiro aí, nesse ponto da vida dele, é o que menos importa pra ele, hoje, entendeu? Então, mas assim, você não acha que um cara que tá procurando poder e que tem esse tipo de posição política, porque poder a gente fala sobre política, né? Um posicionamento político que é um posicionamento pró-fascismo diretamente... Tipo, não tem como a gente separar completamente também, porque essa figura do Elon Musk. Eu acho que ele não é assim pró-fascismo. Ele tem as atitudes, né? Por causa das atitudes dele, né? Mas eu acho que se ele... eu acho que ele nunca vai ser presidente dos Estados Unidos, viu? Eu acho que ele nem quer isso. Eu acho que ele prefere ficar manipulando a galera do que tá na frente do governo. Porque aí sim eu acho que mete um alvo na costa na hora. Aí, meu amigo... aquele tiro ali que erraram, não ia errar não, entendeu? Então, eu acho que ele prefere ficar nos bastidores mesmo, controlando a galera, entendeu? Controlando. Porque à medida que ele vai cada vez se entrando mais no setor militar, cada vez mais no setor agora de IA, com a XAI agora dele. Agora ele tá entrando na área de chip, porque ele criou a TeraFab. Vai ser a maior produtora, por quê? Porque ele quer tirar a dependência americana de chip lá de Singapura, entendeu? Então ele tá se embrenhando, ele tá aumentando os tentáculos dele cada vez mais pra chegar um momento e falar assim, cara, quem que é o presidente dos Estados Unidos? Pouco importa, cara, entendeu? Porque os Estados Unidos mesmo é comandado por esse cara aqui, que é o Elon Musk. Não, entendeu? eu acho isso mesmo. Acho que hoje o mundo é o reflexo do que querem esses bilionários. Mesmo o Peter Thiel que fala, né? Peter Thiel. Ele não aparece tanto quanto o Elon Musk, mas ele é um cara bem de extrema-direita, que financia inclusive os políticos de extrema-direita. Porque eu acho que o que você tá dizendo faz sentido, porque vai e volta governo, o mundo vai se criando pelo que quer esses bilionários que detêm o poder. Eles que vão tomando conta, cara. Não importa onde, cara. Não importa onde. Olha, você vê lá, o Peter Thiel acabou de comprar todo o serviço de saúde do Reino Unido, cara. Todo o Reino Unido hoje está na mão do Peter Thiel, meu. Todo. Ele tem acesso a tudo, né, Pé? Ele tem acesso a todas as informações. Tudo na Palantir.
acesso a todas as informações do Reino Unido, cara. O cara tem. Nós estamos falando do Reino Unido, hein? Estamos nem falando de um país assim, jogado ali, que pode ser dominado e tal. Nós estamos falando da Inglaterra, entendeu? Hoje ela tá na mão do Peter Thiel. Entendeu? E ele vende isso pra ter eficiência em ele pega mapear isso, cara, a saúde das pessoas. Pra tudo, cara, pra tudo. Ele tem o sistema dele, um dia para pra você dar uma olhada, o sistema dele chama Smart Maven. O que ele apresentou, cara, eu brinco com a galera. Eu tô com medo de ir no banheiro atualmente. Porque ele consegue ver o que você tá fazendo, cara, em detalhe. É impressionante o domínio que esse cara tem. Eu acho que essa discussão é muito mais perigosa do que muito mais, assim, marcante do que de bilionário. Porque eu acho que esses caras, eles têm um poder muito maior do que ser somente bilionário, entendeu? Porque bilionário tem um monte por aí. Agora, bilionário com poder que alguns estão tendo, tipo Elon Musk, Peter Thiel, esses caras, tá muito além de ser apenas um bilionário que o cara trabalha pra ele. Você falou, o Peter Thiel, o negócio dele é ficar nas sombras, né? Nas sombras. O Elon Musk não, né, cara? O Elon Musk, ele dá a opinião dele no Twitter todo dia. Todo dia, toda hora, exatamente. Mas é porque ele tá ali e aquilo ali movimenta e tal, né? Ele tem, sei lá, se ele ainda tem algum tipo de... Ele tem uma ideologia muito forte e ele quer expor essa ideologia, né? Tanto que no caso da SpaceX, por exemplo, a Gwen Shockwell lá, que é a mulher que é CEO hoje, ela já falou várias vezes pra ele. Falou, cara, para de falar no Twitter, entendeu? Você tá ferrando, não. O pessoal da Tesla ficou puto com ele, ué. Esse é um outro problema. Se o Elon Musk saiu das empresas mesmo, as empresas, elas valem muito porque tem o Elon Musk lá dentro. Se um dia ele sair, essa empresa vai cara, acabar. É isso. Então, esse negócio de... Por isso que eu falei aquela hora, né? Porque o pessoal fala o seguinte, você tira o dono hoje, a empresa talvez ela continue, sem problema nenhum, porque quem toma conta da empresa não é o dono, são os trabalhadores, né? Mas o Elon Musk mostrou que não, né? Porque quando ele saiu das empresas e foi pro governo, tanto a SpaceX como a Tesla, você viu que elas zonearam. Agora que ele voltou, as coisas voltaram a andar na linha. Mas tem um lance dos acionistas também, né? Que é do capital privado, de investimento do próprio capitalismo. Tipo, acho que não diz respeito à organização da empresa nesse caso. Tem uma questão de... não, ou pelo menos de visão. Talvez de organização não, mas pelo menos de visão deve ter. Muita gente, por exemplo, critica a Apple, entendeu? Por exemplo, saiu lá o Steve Jobs, entrou o Tim Cook. O que o Tim Cook fez na Apple de inovador? Nada. Entendeu? A única coisa que o Tim Cook fez foi aquele óculos da Apple, que é um negócio que não serviu pra nada. Entendeu? Então, tanto que agora mudou o CEO da Apple. Agora é outro cara, assumiu semana passada. Vai assumir em setembro, não é? Vai assumir agora em setembro, né? Mas já tá na transição ali. Mas Por quê? Sabe quem é aquele cara? É o cara que desenvolveu o chip hoje da Apple. Ele é um cara de produto. Ele é o cara que desenvolveu. O que o pessoal falou foi a diferença do Steve Jobs pro Tim Cook é que o Tim, ele é bom de marketing. Fala muito bem disso aí. Em questão de administração, margem, não sei o que, marketing. Mas era inovação, né? Inovação já então, não é bem aí. Bom, não. Então é essa questão, né, cara? O Steve Jobs é um cara que hoje aí, não sei o que ele estaria fazendo, cara. Sem brincadeira. Seria interessante de ver, entendeu? Porque no mundo do jeito que tá, entendeu? Mas ele é um cara que ele era esse estilo Elon Musk aí da vida, entendeu? Punha a galera pra trabalhar, ele promovia... Ele era tão capitalista ao extremo que ele promovia a competição dentro da empresa. Ele punha um setor pra brigar com o outro pra saber qual setor que ia se dar melhor. Ou seja, nem dentro da empresa ele colocava a galera pra colaborar, entendeu? Ele montava guerras entre os setores dentro da Apple. Mas isso daí é da cultura dos Estados Unidos, né? Tem a cultura do mas Goldman Sachs que fez isso. Isso. Desde os anos 80 era todo mundo assim. Mas o Bezos já não é esse, cara. Os caras no Brasil estão fazendo isso até hoje. O cara lá do G4, lá, o Thales Gomes, falou sobre isso. Lá o negócio é uma equipe que uma equipe competindo com a outra. Isso aí. Entre eles. É isso que eu falei. Existe essa parte do capitalismo que é a competição. Por exemplo, o Jeff Bezos não é esse cara. O Jeff Bezos não é esse cara. Tanto que o Jeff Bezos, a Amazon, as empresas do Jeff Bezos, elas estão sempre crescendo na bolsa, sempre. Elas não têm nenhuma coisa. Você pega uma Tesla da vida, sobe, desce, porque depende muito do que o Elon Musk fala. Entendeu? O Bezos é um cara que, se hoje ele se afasta, as coisas continuam. Tanto que ele afastou da Amazon, a Amazon continua do mesmo jeito. E tem como parar esse poder todo do Elon Musk? Porque isso é perigoso, né? Cara, eu acho que no momento não tem. Eu acho que no momento não tem. É que deve ter mais gente ali, né? Mas você falou do Peter Thiel, do Elon Musk, deve ter mais gente ali. Mas ainda assim é pouca mão pra muito poder.
É os caras que vão dominar, né? São pouquíssimos, né? Bilionários. Eles vão dominar. Não, é porque o fato deles serem bilionários colocou eles nessa posição que eles estão hoje. Mas Eles são bilionários estratégicos, não é qualquer bilionário. Exatamente. Né? Porque bilionário tem aqui. O cara da Havan é bilionário. E daí? E aí? Nada. Isso é pra nada. Uhum.